Oi, gente. Hoje eu vou continuar a análise dos capítulos de Emma, do livro da Jane Austen. E esse é o segundo vídeo, então a gente continua aqui com a parte 2. No capítulo 9, o esforço de Emma para melhorar a mente de Harriet com a leitura não avançou muito, mas as duas gostam de colecionar charadas em um livro. Emma pede ao Sr. Elton para compor um enigma para elas e então Emma decifra essa dica romântica para a menos perspicaz Harriet, que está felizmente agitada. Apesar da habilidade de Emma em resolver o enigma, ela parece estar cega para a verdadeira interpretação das ações do Sr. Elton. E ela involuntariamente encoraja suas atenções para consigo mesma. No capítulo 10, estamos na época de dezembro. Emma e Harriet fazem uma visita de caridade a uma família pobre e doente perto do vicariato do Sr. Elton. A Harriet pergunta a Emma o motivo de ela continuar solteira. Emma explica que ela não precisa se casar, e a menos que se apaixone, seria um erro se casar. Então, a Emma não tem nenhum dos incentivos usuais das mulheres para se casar, por causa de sua alta posição na sociedade e fortuna, por causa da fortuna do pai dela, que ela vai herdar. Implícita está a realidade da desigualdade de gênero na era de Austen, na qual as mulheres devem se casar para obter segurança financeira. Já os homens não, Se eles decidirem ficar solteiros pelo resto da vida, para eles tudo bem isso, porque eles podem arranjar um jeito de sobreviver e não depender financeiramente de alguém, porque eles são homens, eles podem correr atrás de um trabalho, ou carreira militar, ou o que seja. Então, as mulheres não. Elas não podem trabalhar e por isso elas dependem de alguém, E nessa época tem muito disso da segurança financeira através do casamento. A forte vontade e independência de Emma são incomuns para uma mulher de sua época, e nesse sentido ela é uma heroína notável para a igualdade de gênero. No entanto, sua autoconfiança deriva de sua segurança financeira, o que revela a desigualdade social. A capacidade de Emma de evitar o casamento depende de sua riqueza, e não é algo que a diferencie dos homens, Porque há homens ricos e há homens pobres. O que ela difere não é dos homens, o que ela difere é das mulheres pobres que não têm capacidade de ser independente igual ela e não se casar. Então, tem dois temas muito interessantes, nos romances da Jane Austen, tanto Emma quanto nos outros, Orgulho e Preconceito, a gente vê esses temas claramente definidos nos romances dela, que são a desigualdade social e a desigualdade de gênero. A desigualdade social é isso que a gente citou aqui, Porque ela tem uma diferença socioeconômica de outras mulheres e por isso ela tem essa independência para se casar ou não, dependendo da vontade dela. E a desigualdade de gênero, como eu falei anteriormente, é porque ela não depende financeiramente de um homem para se casar, mas as outras mulheres têm essa dependência. Então, tem uma desigualdade de gênero muito grande nessa época, onde o romance se passa. A Emma diz nesse capítulo que a visita de caridade vai fazer com que ela não conseguisse pensar em nada além dessas pobres criaturas pelo restante do dia. No entanto, a caridade de Emma é rapidamente substituída por seus esquemas de casamentos. Ela se torna imediatamente absorvida por suas ambições para o Sr. Elton e a Harriet,
e o restante do capítulo é dedicado às suas elaboradas e cômicas tentativas de viabilizar a proposta dele. É muito engraçado isso, é bem cômico mesmo, a parte do cadarço, né, que ela joga fora para ficar atrasada na caminhada, né, e deixar os dois caminharem sozinhos. No capítulo 11, nos é dito que o Sr. John Knightley é estragado pela adoração de Isabella, sua esposa, resultando em uma desigualdade em seu temperamento dentro de sua dinâmica conjugal. A Emma encontra o Sr. John Knightley sem respeito por seu pai, mas como ela diz, ela consegue tolerar isso. A Isabella segue os nervos fracos de seu pai, apoiando o ponto do Sr. Knightley de que Emma é parcialmente mimada por seu senso superior e intelecto, em comparação com o resto de sua família. O Sr. Knightley pergunta por Frank Churchill, que é o filho do Sr. Weston, e a Emma responde que a expectativa de sua visita acabou em nada. Ele não foi visitar a Sra. Weston, como ele disse na carta. E a carta de Frank é elogiada novamente pelo Sr. Woodhouse. O boato desempenha um grande papel na reputação, já que somos apresentados a personagens como Jane Fairfax e Frank Churchill pelas percepções e equívocos de outras pessoas. No capítulo 12, o Sr. Knightley encontra Emma brincando com sua sobrinha uma noite durante a visita de Isabella, e ela tenta restaurar a amizade deles depois da desavença, né, da divergência de opinião entre eles. E então os dois se reconciliam, mas sem conceder o direito do outro. O romance anda em uma tensão entre apoiar Emma e sua independência em comum como protagonista feminina, e, do outro lado, criticar seu preconceito privilegiado por meio de Knightley, que é uma figura de correção paterna e, na maioria das vezes, está certo. Personagens irrequietos e tolos, como o Sr. Woodhouse e Isabella, que não tem nenhum mal real neles, compõem grande parte da comédia no romance da Jane Austen. Também somos apresentados às impressões favoráveis de outras pessoas sobre a Jane Fairfax, em contraste com a percepção de Emma sobre essa Jane como irritante e maçante. Embora o Sr. Woodhouse não tenha malícia em sua bagunça, o Sr. John Knightley perde a paciência em sua tentativa de impor suas preferências aos outros. Emma, embora mais sofisticada e sensível que seu pai, também exibe essa tendência de moldar o mundo ao seu gosto. No capítulo 13, o Sr. e a Sra. Weston oferecem um jantar de véspera de Natal para seus amigos. Harriet, entretanto, adoece e não pode comparecer. A Emma vai ver Harriet antes da festa e encontra o Sr. Elton durante sua visita. Ele expressa muito alarme com a doença de sua amiga, e Emma sugere que ele não vá à festa na esperança de passar a noite com Harriet, mas para sua surpresa, ele opta por comparecer com grande entusiasmo. Grande parte do drama do romance de Austen gira em torno das funções sociais que fornecem o cenário para interações de personagens diferenciadas. Emma não consegue ler corretamente as nuances do comportamento do Sr. Elton, porque ela está cega por sua percepção dele como amante de Harriet. E é por isso que ela não percebe que o alarde do Sr. Elton com a doença da Harriet é, na verdade, para ela mesma não pegar a doença. Ele fica preocupado com a Emma, que está lá visitando a amiga, e não com a Harriet de fato. Apesar de sua distância da situação, o Sr. John Knightley vê que o Sr. Elton está cortejando Emma. Há uma grande ironia no fato de que um observador visitante externo pode interpretar a situação com mais precisão do que a Emma, que está intimamente envolvida na situação. Isso chega a ser cômico, né?
Neste caso, sua avaliação divertida e desdenhosa das pretensões de julgamento do Sr. John Knightley descreve ironicamente melhor Emma, não ele. Austen começa a preparar o terreno para a revelação desagradável de Emma sobre os verdadeiros sentimentos do Sr. Elton, já que mesmo Emma não pode mais interpretar suas ações de acordo com seus desejos. No capítulo 14, o Sr. Elton atentamente acompanha Emma para seu desânimo contínuo. Ela começa a suspeitar que o Sr. John Knightley pode estar certo sobre seu interesse por ela. Apesar de seu alarme e irritação com o Sr. Elton, ela se esforça para permanecer civilizada e elegante. Há um senso de comédia que se desenrola enquanto o Sr. Elton obsequiosamente paira sobre Emma. O coração e o futuro de Harriet estão em jogo, por causa da intromissão de Emma. Pela primeira vez, vemos a imaginação de Emma trabalhando em relação a um casamento para ela. Sua mente trabalha com a mesma fantasia, vaidade e considerações sociais que ela faz com os outros pares. Ela avalia suas conexões, idade, classe social e realizações, ao concluir que eles são adequados um para o outro. No capítulo 15, Emma acha as atenções do Sr. Elton para com ela presunçosas e perturbadoras. A sensibilidade do Sr. Woodhouse e de Isabella aos menores distúrbios demonstra como eles são protegidos como indivíduos de alta classe. Eles têm pouca noção de desastres reais e se preocupam com qualquer mudança em suas rotinas diárias. Então, um simples caso de neve, que não chegava nem a 15 centímetros, uma neve muito fina, isso já fazia com que eles se desesperassem. Até o fim, Emma não consegue ver o óbvio. Mesmo quando o Sr. Elton revela suas intenções para com ela, ela assume que sua percepção anterior de suas atenções era correta e que ele deve estar bêbado e inconstante. Assim como Emma tem interpretado o comportamento do Sr. Elton de acordo com sua fantasia, ele tem lido seu incentivo de acordo com seus desejos. O Sr. Elton dispensa Harriet pelos mesmos motivos que Emma deseja que Harriet dispense o Sr. Martin. Ele acredita que ela seja de uma classe social inferior. Assim como Emma se ofende com sua presunção ao propor casamento com ela mesma, ele se ofende com sua presunção em casá-lo com Harriet. Então nós vemos como o Sr. Elton e a Emma são tão preconceituosos, com as classes mais baixas. No capítulo 16, a grande maioria do capítulo é dedicada à autorreflexão e ao remorso de Emma, um ponto de viragem notável para a protagonista orgulhosa. Forçada a perceber seu erro, vemos mais pensamentos altruístas se desenvolvendo. Ela suportaria de bom grado um golpe maior em seu orgulho se pudesse diminuir o potencial desgosto de Harriet, pelo qual ela assume a responsabilidade. Emma está ofendida pela presunção do Sr. Elton, tanto por acreditar que sua amiga está abaixo dele, mas também por acreditar que ele é igual a Emma. A pronta rejeição de seus sentimentos pode ser justificada, pois ela percebe sua arrogância e afetação, mas ela é, pelo menos em parte, responsável por sua percepção equivocada. Emma revela sua capacidade de crescer, pois possui a intenção e integridade de tentar uma avaliação justa de si mesma e dos outros. Embora ela, como Sr. Elton, esteja cheia de suas próprias afirmações, ela reconhece que suas percepções equivocadas resultaram de interesses próprios. Emma aprende com seu erro, mas descobrimos que ela ainda precisa aprender mais. Ela recai em suas fantasias casamenteiras quase imediatamente após decidir se abster delas. E ela ainda ri, quando ela lembra que ela está voltando aos velhos hábitos. E a Emma, nesse capítulo, começa a ser um personagem que a gente começa a odiar menos, digamos assim, a gostar mais dela. Porque antes ela era extremamente mimada e fazia só as vontades dela. Então, pelo menos agora, ela está reconhecendo os erros.
E chegamos ao fim do vídeo onde eu faço as análises dos capítulos, parte 2. E em breve eu colocarei a parte 3, né, que vai abranger o volume 2 do livro. Até agora a gente está no volume 1. Então até a próxima, pessoal!